Fala aí, beleza? Hoje nós vamos aprender sobre as formas de inserir CSS em uma página HTML. Basicamente, nós temos três formas. A primeira, externa, a segunda, interna e a terceira, inline. Na forma externa, a gente cria uma tag do tipo link com um rel style sheet e o href styles.css ou o nome do nosso arquivo CSS. Então aqui nós estamos carregando um arquivo CSS externamente à nossa página HTML. Na forma interna, nós temos aqui uma tag style. Dentro dela, nós colocamos o nosso estilo CSS. Então aqui, por exemplo, eu tenho um H1 com uma cor e um font size. E o terceiro tipo é o tipo inline. Basicamente, a gente cria uma tag HTML, cria então um atributo style, e dentro dele nós colocamos então a chave e o valor. Por exemplo, aqui eu tenho um P com uma cor vermelha. Depois dessa pequena aula teórica, agora nós vamos para a parte prática, que é melhor. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vou criar uma pasta aqui no meu desktop, vou chamar de site. Deixa eu colocar aqui, site. Vou abrir ele no Atom, que é o programa que eu uso para editar minhas páginas HTML, CSS. Beleza. Aqui eu vou criar um arquivo chamado index.html. Aqui vou criar um template HTML. Beleza. Então, nosso primeiro tipo de CSS que eu vou fazer vai ser um do tipo CSS externo. Então, aqui eu tenho um link, rel style sheet, href, eu vou colocar aqui um arquivo chamado styles.css. Então, aqui eu estou referenciando um arquivo externo chamado styles.css. Nós não temos ele aqui ainda. Eu vou criar, então, um arquivo styles.css. Beleza, deixa eu voltar aqui na minha pasta. Vou dar 2 cliques no meu index.html para abrir ele no navegador. Beleza, já temos ele aqui. Vamos fazer o seguinte agora então. Dentro do meu styles.css eu vou criar uma regra no meu body. Vou colocar ele com background red. Beleza? Carreguei. Já funcionou. Então aqui nós fizemos o nosso primeiro tipo de CSS dentro da nossa página HTML. O tipo de CSS, vou colocar um comentário aqui, que é um CSS externo. Agora que nós já entendemos como utilizar o CSS externo, vamos criar um CSS interno. Vou criar aqui então um comentário e vou colocar CSS interno. Basicamente é o seguinte, a gente cria aqui um style com type text CSS. Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar o meu CSS qualquer. Por exemplo, vou criar uma div e vou fazer com que todas as minhas divs tenham um background, por exemplo, yellow. Vou colocar com um tamanho de 100 px e uma altura de 100 px. Beleza, então aqui vou criar uma div. Então o meu style, que é um CSS interno, ele vai estar aplicando em todas as divs um background, um tamanho e uma altura. Então, se eu vier aqui e atualizar minha página, já tenho a minha div aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa div, deixa eu colocar tudo em uma linha só, e vou copiar várias vezes aqui. Vamos atualizar. Então temos aqui várias divs. Eu vou colocar um margin bottom de 10 px, só para separar uma da outra. Beleza, temos várias divs com a cor, com o background amarelo. Então aqui nós temos o nosso CSS interno, ou seja, ele está referenciado dentro do nosso HTML. Agora vamos então aprender o nosso terceiro tipo de CSS, que é o CSS, deixa eu colocar um comentário aqui, CSS inline. O CSS inline basicamente é você colocar o seu CSS dentro de uma tag HTML. Por exemplo, vou criar um P. Dentro desse P, você cria um atributo chamado style.
style é igual, aspas, e aqui você coloca o estilo que você quer aplicar no seu elemento. Por exemplo, eu quero colocar o meu P com font size de 20px. Vou colocar aqui então, este é um parágrafo. Voltando à minha página no Chrome, então já tenho ele aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele com 50, vou deixar ele um pouco maior. Atualizei. Então, ele está aqui. Eu vou colocar ele agora com text decoration. Vou colocar underline. Atualizei. Beleza. Então aqui, sempre que você quiser colocar um estilo diretamente no elemento, na tag do HTML, você vai usar o seu CSS inline. Então, se eu fizesse outro P aqui, por exemplo, deixa eu criar um P, e vou colocar aqui outro parágrafo. Voltando à minha página. Beleza, tenho aqui o meu outro parágrafo, mas só que ele não pegou o CSS desse P. Por quê? Porque eu apliquei o meu meu estilo do CSS apenas neste item. Voltando aqui, então o CSS está aplicado apenas nesse item. Se eu criasse aqui, por exemplo, um P font size de 20px, o que ia acontecer? Vamos dar uma olhada aqui. Ele somente aplicou neste item. Por quê? Porque o meu CSS inline, ele sobrescreve esse daqui. Ele é mais importante. Deixa eu colocar uns BRs aqui, porque está muito colado aí embaixo. Deixa eu atualizar aqui. Beleza. Então aqui o meu P, que está dentro do estilo interno, ele vai perder a importância para esse daqui, porque esse daqui ele é inline. E se eu criasse um estilo dentro do meu styles.css externo, por exemplo, vou colocar aqui font size 200px. Vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Por quê? Porque o CSS interno ele é mais importante que o externo. Se eu vier aqui então e vou tirar o meu P daqui, vou voltar e vou atualizar. Agora sim, eu peguei o meu CSS que está vindo do meu arquivo externo. Por quê? Porque eu tirei ele daqui do interno. Deixa eu voltar, vou remover aqui o P. Beleza, vou atualizar. Temos aqui então novamente. Então, o que acontece? O style que foi aplicado aqui, que foi um CSS inline, ele é sempre mais importante, beleza? Agora vamos fazer um teste que é o seguinte. Eu tenho um P com um estilo interno, que tem o font size 20px, e tenho um P com um estilo inline, que tem font size 50px. Eu vou vir no meu styles.css, vou pegar meu P e vou colocar ele com font size de 200px, como eu tinha feito antes. Vou vir aqui no meu Chrome, vou atualizar. Beleza, não mudou nada. Eu tenho aqui o meu P com o estilo inline, eu tenho o meu P com o estilo interno. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou criar aqui um importante dentro do meu P que está no styles.css. Vou atualizar, beleza. Então aqui, o meu CSS agora do styles.css com o importante, ele sobrescreve tanto o CSS inline quanto o CSS interno. Viu que bacana? Fazendo uma revisão, então, a gente tem três tipos de CSS que a gente pode colocar na nossa página HTML. Então, aqui o CSS externo, ele é feito aqui, colocando uma tag link e importando o nosso arquivo CSS para dentro do HTML. Nós temos o CSS interno, que a partir da tag style, eu posso colocar os meus estilos CSS dentro da página HTML. E tem o meu CSS inline, que é o CSS que fica diretamente na minha tag HTML.
Mas aí você me pergunta, mas qual que é a melhor forma de eu utilizar o CSS? Vamos pensar da seguinte forma. Se eu colocar um CSS interno dentro de uma página, imagina que o meu site tem 10 páginas e eu tiver alguma regra que é comum em todas essas páginas. Por exemplo, eu tenho um elemento chamado, sei lá, box. O meu box ele vai ter um float left e um tamanho de, sei lá, 500 px. Imagina que eu tenho esse box nas 10 páginas. Eu teria que criar esse meu style em todas as 10 páginas. Aí, por algum motivo, eu tive que mudar o tamanho de 500 para, sei lá, 400. Eu vou ter que entrar em todas as páginas e mudar uma por uma o tamanho do meu box. No caso aqui ficou faltando o ponto, né? Então, o que acontece? Isso seria um CSS interno. O mesmo aconteceria se todos os meus P's tivessem um tamanho de 50 px em Text Decoration Underline. Imagina que em todas as minhas 10 páginas eu criasse um style para essas 10 páginas. E por algum motivo eu tenho que mudar o meu font size de 50 para 20, por exemplo. Então eu teria que entrar em cada página e ir fazendo essa alteração. Isso demoraria muito, imagina um site com 10, 15, 20 páginas. Então, o que acontece? Tem situações que você usa isso aqui para fazer um código um pouco mais rápido, um código um pouco mais direto, porque você precisa, algo que você não vai utilizar em muitas páginas. Mas só que, por via das dúvidas, eu sempre gosto de utilizar o CSS externo. Por quê? Fica tudo lá dentro, então se eu precisar mudar alguma regra ou alguma coisa do tipo, eu sei que vai estar sempre aqui. Então é bacana você utilizar o interno ou o inline, mas só que tem situações que você tem que pensar bem quando você vai utilizar, se sim ou não. Mas, por via das dúvidas, usa sempre o estilo externo, porque você vai colocar todos os seus CSS em um arquivo separado. Então fica bem mais fácil para você estar dando manutenção no seu site.